oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te adorar, de estarmos aqui com alegria no coração, Pai, para servir ao Rei dos Reis, ao único que deve ser adorado, o único Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por toda a bondade que o Senhor nos dá. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, purifica-nos, ó Pai, de toda a nossa injustiça, nos ajude a ser melhores a cada dia. Nós convidamos agora, neste momento, o Teu Espírito Santo a fazer parte deste culto a Ti. Que tudo que for feito aqui nesta noite seja para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nos louvores, nas orações e na Tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui cheios de Ti e menos de nós. Que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra e ser mais parecidos contigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Vou contar uma história para os irmãos. Quando nós começamos a congregação lá em Guararema, eu pegava o meu violãozinho, a Brit trabalhava lá em São José, eu tinha que sair daqui correndo, pegava o violão lá, pegava na Brit lá no trabalho dela em São José dos Campos, que ela saía às 7 horas da noite, e o nosso culto começava lá às 7h30, então eu tinha meia hora de São José para Guararema. Quando eu chegava em Guararema, eu chegava correndo, para pegar o violão, ligar o violão, eu entrava dentro da igreja igual uma bala. Isso aconteceu várias vezes. Aí teve um dia que eu tive uma oportunidade de pregar. O pastor Zé Guiar me chamou para pregar, levar uma mensagem. Eu preguei. Acabei de pregar, acabou o culto, e eu falei sobre a árvore, que toda árvore dá bons frutos. Então, um irmão, acabou o culto, o irmão veio me procurar lá na porta do meu carro. Disse: irmão, eu posso falar contigo? Eu falei: pode. Ele falou para mim assim: ó, rapaz, eu conheço o seu pai. O seu pai é muito gente boa. E como você pregou hoje, de árvore boa não pode dar fruto ruim. Rapaz, eu quero falar uma coisa pra você. Eu te acho muito sem educação. Eu falei: é nada. Eu falei assim: mas o que aconteceu, irmão? Ele falou: não, toda vez que você chega na igreja, você desce do seu carro correndo, passa por todo mundo, não cumprimenta ninguém e vai tocar. Eu falei: meu irmão, você me perdoa? E ali, a partir daquele dia, eu entendi que o que nós lemos agora já é o início do culto. Toda vez que você vier cultuar o Senhor, o culto não começa quando alguém pega o microfone e faz a primeira oração. O culto ao Senhor, a obediência a Deus, quando nós nos reunimos, não é quando o primeiro acorde do instrumento toca, mas o culto ao Senhor, a obediência, a nossa reunião, a nossa comunhão, começa no cumprimentar uns aos outros. Quando você chega na casa do Senhor, que você cumprimenta uns aos outros, como tem aqui o acolher, quando chega à igreja, as pessoas se cumprimentam, mas isso não é só um dever de quem está ali na porta para acolher. O cumprimentar uns aos outros é dado a todos nós, esse mandamento. Então cumprimentem uns aos outros. Não deixe de passar e de cumprimentar alguém. Se você ainda não cumprimentou quem está do seu lado, agora pode ser um bom momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Que bom que você veio, Camille Jaque, que bom que vocês vieram. Esse é um bom momento. Isso já é uma parte do nosso culto ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que venhamos a entregar as nossas vidas ao nosso Senhor nessa noite e dar o nosso melhor a Ele, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém?
que era, que é e que há de vir, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Dê a Ele toda a sua adoração, o seu louvor, porque Ele é digno. Aleluia. As palmas louvam a Ele. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Oportunidade, por essa unidade. Santo é o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor pelo seu grande amor. Nós somos gratos ao Senhor por esses dias que vivemos, de quinta-feira até hoje, onde foi derramado do teu Espírito, do Espírito Santo, onde nós aprendemos da palavra, onde nós podemos receber dele a santificação das nossas vidas. Nós recebemos muito do Senhor e nós somos gratos por tudo que ele tem feito e
Ele deseja fazer na minha vida, na sua vida, nesta igreja, amado. Creia nisso. Aleluia. Aleluia, Senhor.
momento de dízimos e de ofertas. Nesse momento, ainda um momento de adoração. Amém? Amém, igreja? Amém. E agora também esse momento de adoração, quando nós trazemos para a casa do Senhor aquilo que pertence a Ele, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero deixar um versículo para você que está lá em Filipenses, capítulo 4, aonde Paulo está falando com a igreja de Filipos. Paulo estava preso, Paulo recebe lá na prisão uma oferta. Essa igreja manda essa oferta para ele, como a nossa igreja manda oferta para os irmãos, para missionários, amém? E Paulo estava agradecendo, e ele fala assim, no versículo 18 de Filipenses 4, mas também tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Queridos, a nossa oferta, ela chega diante do Senhor. Tem uma versão que fala como cheiro suave, como aroma suave diante de Deus. Os nossos dízimos chegam diante de Deus como um aroma suave. Você já pensou nisso? E depois que Paulo fala isso, no versículo 19, ele diz assim, o meu Deus, ele enfatiza, o meu Deus, o meu Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando nós obedecemos, nós temos visto aqui esses dias de falar de renúncia, de entrega, de separação, de santidade. E também uma forma de nós demonstrarmos para o Senhor esta santidade, é quando nós entregamos aquilo que pertence a Ele. E lá em Mateus 6:33 ele diz, buscai a Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas que vocês precisam, Deus vai acrescentar. Todas as nossas necessidades, Deus vai suprir. Amém? Vamos orar. E você tem a liberdade de trazer seu dízimo, a sua oferta. Se você não trouxe, não se constranja. Deus vai te abençoar da mesma maneira. Amém? Pai amado, obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, que por mais que nós façamos pela tua casa, ainda é pouco, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Senhor, nada tem nos faltado, Pai. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. E o que nós temos mais do que as nossas necessidades é pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Agora nós entregamos a ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada porque nós temos tido saúde para trabalhar, saúde para levantarmos e enfrentarmos o dia. Obrigada porque isso vem do Senhor. E eu peço uma bênção especial agora para cada família presente neste lugar. Senhor, que seja derramado as bênçãos do céu sobre cada vida. Se há alguém aqui hoje necessitando de uma porta aberta, Senhor, necessitando de uma provisão,
Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus da providência. E abençoa a tua igreja com graça, com força e com poder. Em nome de Jesus. Amém? Você tem a liberdade de estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Aleluia. Sinto olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração igual ao teu. Sim, Senhor, nós queremos um coração igual ao teu, Jesus. Um coração que ama, um coração que está disposto a servir, um coração que está disposto a ofertar, um coração que está disposto a suportar, um coração que está disposto a pagar o preço. Nós queremos, Senhor Jesus, dá-nos hoje, Senhor, um coração igual ao teu. Aleluia. Sabemos que a maior entrega nessa humanidade foi feita por Jesus. Ele se entregou, Ele doou o seu próprio corpo para que hoje nós pudéssemos ter o livre acesso à presença do Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que tudo é transformado, tudo é mudado.
porque no nome de Jesus há poder. Nós declaramos o nome de Jesus. Nós declaramos que em teu nome, Jesus, há todo o poder para transformar, para limpar, para resgatar, para salvar, para mudar a história. É no nome de Jesus. Aleluia. 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 O teu nome sempre vou cantar, cada vez mais vou te amar. Teu nome, Jesus, eu vou declarar. Oh, quão doce é a te adorar. Se há algo em teu nome, se há algo em teu nome, se há algo em teu nome que me faz cantar santo, e não há outro nome, e não há outro nome, e não há outro nome. Jesus, tu és digno. Tu tens sido um amigo tão fiel. De ti jamais me esquecerei. Teu nome, Jesus, eu vou declarar. Oh, quão doce é a te adorar. Se há algo em teu nome, se há algo em teu nome, se há algo em teu nome que me faz cantar santo, e não há outro nome, e não há outro nome, e não há outro nome. Jesus, tu és digno. Se há algo em teu nome, se há algo em teu nome, se há algo em teu nome que me faz cantar santo, e não há outro nome, e não há outro nome, e não há outro nome. Jesus, tu és digno. Há poder em teu nome, Jesus. Nós cremos que algo novo o Senhor há de fazer nessa noite. Cremos no teu poder. Cremos que em teu nome é santo. Cremos. Aleluia. Nome é como a luz do sol que vence toda a escuridão, a vida e a ressurreição. Jesus, Jesus, teu nome é salvação, teu nome
salvo em teu nome, teu nome é santo. Que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome, que Jesus seja o nome a receber glória. Amado Jesus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Que Jesus nesta noite receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: chegamos até aqui e vamos continuar na presença de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui louvando, adorando o nome do Senhor. Estou vendo uma carinha de felicidade a mais aqui, algumas, né? Alguns avós recente. Que bênção, né, Alberto? Parabéns para vocês. Parabéns pela Isabela, cara da Laís, hein? Muito parecida, muito parecida. Meu Deus, que bênção. Gente, quem está feliz com Jesus aí, dá um amém bem forte, amém? Aleluia. Olha, querido, nessa conferência, o Senhor colocou no nosso coração, e todo ano a gente tem essa conferência, e sempre tem um tema, e o tema sempre é relacionado com o tema que nós estamos trabalhando durante o ano. E esse ano o nosso tema é o tema da santificação. E quando nós idealizamos e quando Deus colocou a conferência no nosso coração, não é simplesmente para encher a igreja, não é simplesmente para fazer um movimento, mas buscando do Senhor transformações profundas para a nossa vida. Porque Jesus não veio só perdoar os nossos pecados, amém? Jesus não veio só para nos salvar, Jesus veio também para transformar as nossas vidas. Ele salva, Ele perdoa, mas Ele também transforma a vida do crente, amém? Então, nosso objetivo também é buscar as bênçãos de Deus, sim, buscar a presença de Deus, adorar a Deus, sim, mas também ouvir a voz dEle, a sua palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas, amém? E você está num ambiente que o Senhor tem proporcionado isso para mim e para você, para a gente crescer na graça, na comunhão e também nessa transformação que é um projeto de Deus e é um propósito de Deus para mim e para a sua vida, num processo. Nós estamos nesse processo de crescimento, de amadurecimento e de transformações profundas. O Senhor tem falado muito conosco nesses dias, através da pastora Roberta, do pastor Rodolfo, do pastor Cláudio Apolinário, e hoje está conosco o pastor Luizinho, amém? Que bênção, o pastor Luizinho pôde também nos atender e trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero agradecer a presença de todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero também agradecer aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, aqueles que ainda vão assistir esse culto, ainda vai visualizar esse culto, que Deus abençoe grandemente. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Luizinho. O pastor Luizinho não precisamos de apresentações, mas ele está conosco e está também com a esposa, com a filha. Levanta para te levantar, Vilma. Para quem ainda não conhece a Vilma, Beatriz. O Luiz Guilherme está muito bem acompanhado ali também. Pode levantar o Luiz Guilherme com a Estherzinha. Glória a Deus. Que bênção. São os filhos do Luizinho e está com a gente. Eu vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, para a gente orar nesse momento, para Deus preparar
né, o nosso coração, eu creio que já está adubado. As crianças, né? As crianças até 10 anos podem vir para frente, que vai sair aqui também. Nós vamos orar nesse momento com as crianças, amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa noite, que o Senhor nos concede nesse ambiente, ó Deus, separado para louvar, adorar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado pela vida de cada irmão, irmã, cada pessoa que chegou nesse lugar, criança, jovem, adulto. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito em nós e no nosso meio. Nessa noite, Pai, nós queremos ouvir tua voz. Nós pedimos uma bênção especial pelas crianças que estão saindo para serem ministradas, ó Pai, numa linguagem própria. Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que vão ministrar os seus corações, abençoe os coraçõezinhos delas, que essa palavra venha encontrar os corações adubados pelo teu Espírito, para que a semente da palavra do Senhor venha brotar, venha germinar e dar fruto na vida delas. E nós oramos também para que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, e o nosso coração, para recebermos também a porção do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um aqui, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor já colocou essa palavra no coração do pastor Luiz Carlos, e que ele seja nessa noite um instrumento da manifestação da voz do Senhor para o nosso coração, segundo, ó Deus, a porção do Espírito Santo que está nele, que está em nós também. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Você pode aplaudir Jesus em louvor e adoração, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Pode se apresentar. Amém. Poder sentar. Glória ao nosso Deus. Toninho já apresentou, já falou. Então vamos direto para a palavra, para a gente ganhar tempo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 1. Gálatas 1:1. A versão que eu estou usando é NAA, a Nova Almeida Atualizada. Gálatas 1:1. Quantos acharam? Digam amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? O contexto histórico é que os judeus que se reuniam na Galácia se converteram a Jesus. Eles ouviram a mensagem do evangelho e se converteram a Cristo. Mas a questão é que, uma vez se convertendo a Cristo, eles deveriam viver o evangelho de Cristo. E os judeus que estavam na Galácia, eles tiveram muita dificuldade de deixar a velha vida judaica para viver o evangelho de Jesus. E Paulo então escreve para eles, a fim de que eles entendessem que uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as práticas que eu tinha antes de Cristo, eu não devo tê-las mais. Paulo escreve então Gálatas para que eles compreendam que era necessário deixar as práticas antigas,
Paulo está dizendo para eles: agora vocês estão em Cristo, agora vocês não precisam viver de rituais judaicos, vocês não precisam voltar a viver a vida que vocês viviam antes. Mas os irmãos que haviam se convertido estavam tendo dificuldade para deixar estas práticas. Eles guardavam o sábado, eles faziam sacrifícios, tudo que a palavra em Cristo Jesus dizia que eles não precisavam fazer mais, eles ainda estavam agarrados àquilo. E aí, Paulo então vai ter dificuldade em ensiná-los e também dificuldade em ser aceito. Muitos não aceitam Paulo porque estão achando que Paulo está querendo anular a lei judaica, dizendo: o próprio Cristo não anulou a lei, Cristo veio e viveu a lei, praticou a lei, viveu pela lei, e Paulo agora quer destruir a lei. O que Paulo queria ensinar é que eles podiam viver em Cristo sem estarem presos a rituais e a dogmas. Só que eles achavam que quanto mais eles vivessem essas práticas, mais santo eles eram. Eles achavam que a santidade é por aquilo que eles faziam, os rituais. Então, se eu seguir os rituais, eu me torno santo. E aí Paulo, para desmistificar, para ensinar a eles que santidade não tem a ver com rituais, Paulo começa escrevendo o versículo 1 que eu quero ler de novo. Paulo, vírgula, apóstolo. Está aqui? Paulo, vírgula, apóstolo. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha para mim. Ele já começa dizendo Paulo. Quem que começa uma carta dizendo Luiz? Imagina que eu vou escrever uma carta para alguém e a primeira palavra da carta é Luiz. Ele escreve isso de propósito. Ele está dizendo para os irmãos em Gálatas, dizendo: olha, eu sou Paulo, eu tenho nome, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou Paulo. Aí ele põe a vírgula e continua: mas eu não sou apenas Paulo, eu sou apóstolo. Eu sou Paulo, sou apóstolo, sei quem eu sou. E detalhe, não sou o que sou porque alguém disse que eu sou, não sou o que sou porque algum homem disse que eu sou, porque eu não preciso que homem nenhum diga o que eu sou, porque eu sou o que sou, porque o próprio Cristo disse que sou. Diga assim: santidade não pode existir antes da identidade. Diga: identidade gera santidade. Oh, irmão, preste atenção. Identidade gera santidade. Paulo não está dizendo eu sou santo porque eu sou apóstolo. Não. Ele está dizendo: antes de ser santo eu sou apóstolo, antes de ser santo eu sou Paulo, e porque eu sou Paulo e porque eu sou apóstolo, eu vivo em santidade. Quem entendeu isso? Ele não está dizendo assim: agora eu sou apóstolo, e porque eu sou apóstolo eu vou buscar ser santo. Agora, porque eu sou levita na casa do Senhor, eu vou buscar santidade. Agora, porque eu fico na porta recebendo os irmãos, eu vou buscar santidade. Não. Antes de santidade ele diz quem ele é. Por quê? Porque o que está acontecendo é que as pessoas não lembram quem são. E quem não lembra quem é, quem não tem identidade, vive forçando santidade, irmãos. Paulo está dizendo: Paulo, eu tenho nome, eu sei quem eu sou apóstolo, não da parte de pessoas, por meio de homem algum, mas porque Cristo e Deus, o Pai, que assim o ressuscitou. Preste atenção, que eu não vou deixar de pecar para que eu me torne santo, porque o problema
É que a igreja está achando que tem que deixar de pecar para ser santo. Querido, não tenho que deixar de fazer para ser santo. Eu não vou fazer porque eu já sou santo. Porque quem vive em santidade não vive pecando. Quem vive em santidade não vive corrompendo. E quem é que vive em santidade? Quem sabe quem é? Eu sou filho. E se eu sou filho, eu vou viver como filho. Se eu sou pastor, vou viver como pastor. Se eu canto na igreja, eu vou viver como alguém que leva alguém à adoração. Não é o que você faz que te torna mais santo ou menos santo. Porque ou você é ou você não é. Santidade ou você tem ou você não tem. Quem está entendendo? E aí, Paulo vai dizer no versículo 11 assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Paulo está dizendo: eu sou Paulo, eu sei quem eu sou, e eu sou o que sou porque o próprio Deus me disse que sou. Eu entendi quem eu sou, eu tenho identidade, e o que eu prego também não é do homem, não é palavra de homem. O que eu prego é o próprio Deus que me deu. Cara, quem tem um entendimento desse, ele se desvia do mal. Quem tem um entendimento desse, ele sabe que ali tem algo errado. Ele não vai porque ele não quer pecar. Ele não vai porque ele sabe quem ele é. Essa é a diferença, irmão. Quando você descobre quem você é diante de Deus, você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar com medo de ser seduzido pelos manjares do mundo. Você simplesmente não vai. E não é porque você diz: eu não vou porque eu posso pecar, porque eu posso desviar. Você diz: eu não vou porque eu sei quem eu sou. Santidade não pode vir antes de identidade. Santidade só vem depois que eu entendi quem eu sou. Porque esse cara aqui matava a gente. Ele era assassino, ele era perseguidor. A identidade dele era essa. Ele era alguém que matava, ele era alguém que perseguia. Ele era chamado de Saulo, Shaul, que no hebraico significa teimoso. Alguém que teima o tempo todo, alguém difícil de ser convencido. Mas ele se encontrou com Cristo, ele se converteu, e depois de convertido, ele está agora um homem que sabe quem é. Ele diz: ó, antes eu matava, não mato mais. Antes eu perseguia, não persigo mais. Eu sei quem eu sou, Paulo. E se eu sou Paulo, eu sirvo a Cristo, e eu tenho um título. Não estou dizendo que título é importante, mas ele tem o título de apóstolo, meu filho. Assim como você tem o título de obreiro, assim como você tem o título de evangelista, de presbítero, de ministro de louvor, de professor e professora de escola bíblica. Esse título não foi o pastor Toninho que te deu, foi Deus. Honra esse título. E não tenha vergonha, até se orgulhe, dizendo: eu dou aula na escolinha. Eu dou aula na escolinha. Nunca dei aula em lugar nenhum, mas agora eu estou dando aula na escolinha. Eu nunca cantei nem no banheiro, mas agora eu estou cantando na igreja. E por causa disso eu vou ser mais santo? Não, eu já era. Não foi a santidade que me levou para o púlpito. É porque eu sou. Quem está entendendo isso? Por isso que tem um monte de gente frustrada, em busca de santidade. Eu me lembro uma época, Toninho, que eu queria ser muito santo. Ou época idiota. Eu queria ser muito santo. Aí, um dia eu cheguei e falei assim: ó, eu não uso mais bermuda, só vou usar calça. Aí eu falei para o pastor Celso Salles na época: pastor, não quero mais saber das coisas do mundo. Aí o Celso falou assim: nossa, mas depois de um ano na igreja, agora que você não quer saber das coisas do mundo? Aí
Eu não quero mais usar bermuda, só vou usar calça. E dentro de casa, e para dormir. E não vou dormir mais sem camisa. Vou dormir de camiseta, de calça. Porque eu ouvi em algum lugar um pregador falando de santidade. E o pregador falava de roupa. E eu, novo convertido, achei que a minha roupa podia produzir em mim santidade. E aí, a minha santidade demorou 3 dias. Porque no 4º dia, um calor infernal, eu não aguentava mais. Dormi de calça. Arranquei a calça para lá, tirei toda a roupa, desviei. No 3º dia. Santidade não é algo produzido pelo homem. Diga isso, santidade não é algo produzido pelo homem. O homem não pode se autossantificar-se. Não existe isso. Cara, você pode orar mais que todo mundo aqui, ainda assim você continua pecador. Você pode usar burca, igual o povo do islamismo lá do Oriente Médio. Sabe aquelas mulheres que usam burca, que usam aquela roupa toda que você só vê o olho? Você pode fazer aquilo lá, você continua pecador. Não há nada nessa terra que você faça que te torne mais santo. Nada. Você entrou aqui pecador, vai sair pecador. Você nasceu pecador, vai morrer pecador. E quando Jesus voltar, aí sim seu corpo será glorificado, terá um corpo transformado, e esse corpo não desejará mais pecar. Aí você está liberto do pecado. Enquanto você viver aqui, meu filho, você vai lutar contra o pecado. Então, se não existe nada que eu faça que me torne mais santo, como eu posso ser santo? Lembrando quem você é. Diga assim: só tem um jeito de eu me tornar santo. Lembrando quem eu sou. A minha pergunta para a igreja: quem você é? Quem você é? Ninguém sabe. Vou perguntar de novo: quem você é? Quem você é? Se eu sou quem diz que eu sou, filho de Deus, João o apóstolo vai escrever dizendo: filhinhos, não vivam pecando, porque o que vive pecando, o verbo está no gerúndio contínuo, pecando, é filho do diabo. Mas quem é filho de Deus não peca, peca. Mas pecar é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Quem entendeu o que é santidade? Agora que eu vi o Fernando que está ali, rapaz, meu amigo, pô, vou te dar um abraço. Então quem vive em santidade é quem não vive pecando, irmãos. Não é quem ora em línguas, quem profetiza, quem revela, quem pula e sapateia. Não tem nada a ver com santidade. É com quem eu sou e como eu me vejo diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Dizendo: eu sou Paulo, eu sou apóstolo. Não foi o homem que disse que sou, foi o próprio Deus. E por isso eu vivo como Paulo e como apóstolo. Você é crente? Então você está vivendo como crente? Se você é crente e está vivendo como crente, você vive em santidade. Apesar dos seus escorregões, apesar dos seus deslizes, apesar de pecar, você vive em santidade. Quem entendeu o que é santidade? Amém, igreja? Se liberta dos dogmas. Se liberta das receitas de bolos pronta. 5 passos para se tornar um homem santo, 10 passos para se tornar uma mulher sábia. Para com isso. Só lembra quem você é. Você é filha amada do Senhor. Viva como filha, viva como filho. E viva, viva, viva. Só viva. Amém, igreja? Aí,
Eu comecei falando que identidade gera santidade. Agora, pastor Toninho, tem gente que força a santidade. Forçar a santidade, sabe o que acontece? Distorce a identidade. Vou provar na Bíblia. Sabe esse povo aí que é muito santo? Você conhece, uma meia dúzia, né? Um povo muito santo. Esse povo, eles forçam tanta santidade que eles distorcem a identidade. Prova, pastor, prova. Lembra que Gálatas, o contexto é judeus que se converteram e que não conseguem deixar as práticas do judaísmo. Bem, no versículo 8 do capítulo 2, só vou pregar em Gálatas. Gálatas 2, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha para mim. Paulo está dizendo, olha, vocês sabem que Pedro, o apóstolo, ele foi separado para pregar para judeus. E eu, Paulo, fui separado para pregar para os não judeus, para os gentios. Eu prego para gentios, que é não judeus, e Pedro tem um chamado específico para pregar para judeus. Muito bem, entendeu isso? Versículo 9. E quando reconhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João. Sabe quem é esse Cefas aí? Pedro. Guarda isso, identidade. O nome dele não é Pedro? Lembra que o nome dele antes de ser Pedro era Simão. Simão Pedro. Mas o nome dele na origem, o nome, a raiz é Cefas, que é o nome dele, pedra em aramaico, Cefas. E Paulo é muito bom, Toninho. Pensa num cara bom, cara que sabe rir da cara dos outros. Ele está dizendo o seguinte, ó, estava Tiago, estava Cefas. Ele podia falar, estava Pedro, mas ele fez questão de falar que estava Cefas, identidade. E João, que eram reputados colunas. Ou seja, os caras eram as colunas da igreja. Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Olha para mim, ele está dizendo, olha, Pedro, que é o Cefas, Tiago e João estenderam a mão, colocaram a mão sobre mim, Paulo, e sobre Barnabé, nos ungiram, nos capacitaram, ungiram, nos deram unção, nos deram autoridade e falaram, agora vai e prega para os não judeus. Eu, Pedro, Cefas, Simão, Tiago e João vamos pregar para os judeus. Guardou isso? Bom, versículo 11 do capítulo 2. Quando, porém, Cefas, quem é Cefas, irmãos? Veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Olha para mim, sabe o que é resistir face a face? Ele está dizendo assim, ó, quando Pedro veio a Antioquia, eu tive que repreender Pedro na cara. Eu tive que chamar Pedro e falar, Pedro, vem aqui. Vem, vamos ter uma conversa aqui, ó, olho no olho, de homem para homem. Paulo e Pedro, hein? Segura. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, antes de Tiago e João chegar a Antioquia, Pedro chegou primeiro. E aí o que Pedro fez? Que Tiago e João não estavam lá, que eles são os pregadores de judeu. O que Pedro fez? Olhou para o lado. Ah, não tem nenhum pregador de judeu aqui. Só está a galera que prega para os não judeus e os não judeus. Pedro ficou à vontade. Ele ficou à vontade no meio dos não judeus. Sabe a gente que é crente? Quando a gente fica muito à vontade no meio do ímpio? Sabe ou não? Sabe quando você olha para o lado assim no trabalho e você fala assim, deixa eu ver se tem um crente aqui. Pai do Senhor, ninguém te dá paz. Você fala, vou ficar à vontade. Não tem crente aqui, eu vou ficar à vontade. É isso que Pedro fez. Pedro percebeu que só tinha gentios. E percebeu que só estava Paulo, Barnabé,
só a galera dos gentílicos. Pedro ficou à vontade, Pedro comeu, Pedro contou piada, Pedro deu risada, Pedro ficou à vontade, pastor Toninho. Mas na hora que Tiago e João chegou, Pedro olhou e rapidinho escondeu a comida, porque eu não como com gentil, eu não converso com gentil. Ele vestiu a roupa de santidade. Quem está entendendo? Quer dizer que enquanto não tinha ninguém para repreendê-lo, ele se sentiu à vontade no meio dos gentios, comeu, bebeu, riu. Mas na hora que Tiago e João chegou, ele falou: o quê? Os caras vão ver eu aqui no meio de gentio? Não, eu sou Pedro, eu prego para judeu. E aí ele vestiu a capa de santidade, porque ele esqueceu quem ele é. Porque quando a sua santidade é forçada, você é quem você não é. Vou repetir para você, igreja. Quando a sua santidade é forçada, você é quem você não é. Você distorce sua identidade. É o que aconteceu com Pedro. E Paulo chamou ele para a razão. E olha o que Paulo fala para ele, irmãos. No versículo de número 13. Paulo diz assim: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Os demais judeus se fizeram o que, igreja? Fizeram o que? Hipócrita. Paulo vai chamar Pedro de hipócrita. Enquanto não tinha ninguém aqui que pregava para judeu, você ficou à vontade, né? É igual eu e você. A gente fica ali na rodinha do ímpio, a gente conta piada, a gente ri da piada, a gente conversa, a gente conta história, a gente fica todo soltinho. Mas chega um crente perto, você diz: chegou um crente. Opa, mudou a conversa, tem um crente aqui. Isso é santidade? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga de novo comigo: identidade gera santidade. Diga: forçar a santidade distorce a identidade. Amém, igreja? E aí não acabou não, versículo 14. Quando porém eu vi que não procediam corretamente, Paulo falando, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas. Mano, isso aqui é demais, cara. Lembra quando Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu és pedra, Petros, pedra pequena, mas sobre mim a pedra maior, edificarei a minha igreja. Então o próprio Cristo reconhecia que Pedro era pedra, que ele é importante, que ele não precisa fazer de conta, que ele não precisa vestir máscara, que ele não precisa usar roupa de santidade. Ou é ou não é. Santo você é ou não é, irmão, entendeu? Aí Paulo é irônico, chama Pedro e diz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo o evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. O sabão veio na presença de todo mundo. É assim que a gente tem que desmascarar santos. Sabe, santarrões? Bate no peito, é muito santo, julga todo mundo, é juiz de todo mundo. E aí Paulo falou: ah, meu filho, sua casa vai cair agora. É na frente de todo mundo. Porque é na frente de todo mundo que você precisa lembrar quem você é. Você é Cefas. Você é pedra, rapaz. Já viu alguma pedra ficar transformando, tendo mutações? Pedra é pedra. Ô irmão, você já viu alguma pedra se transformar? Já viu alguma pedra derreter? Porque é pedra, é isso que Jesus queria falar para ele: rapaz, você tem identidade, você tem personalidade, você é um cara forte, você é pedra, rapaz. Para de ficar querendo ser o que você não é. Você é quem você é, pedra. Você é o cara que andou sobre as águas, rapaz. Ninguém andou, só você. E aí Paulo vem falar: você, Cefas. Vou continuar o versículo. Se você que é judeu, deixa eu pegar na minha. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem?
Quem entendeu o que é santidade? Quem entendeu o que é santidade? Santidade é viver o que você é, rapaz. Não precisa ficar transformando. Você não é super-herói. Super-herói que se transforma. Ele entra numa cabine, roda a cabine e sai super-homem. Super-herói que tem que vestir máscara para ninguém reconhecer quem ele é. Você é filha. Nós somos filhos e pronto. Eu sou filho. Eu aceitei Jesus como Senhor. Ele me justificou. Ele me regenerou. Ele me santificou. Ele me separou para Ele. Isso que é santidade. Ser separado para Ele. Não é o que eu faço. Amém, igreja? Sabe, o filho mais velho de Lucas 15, ele é filho, amém? Quando ele vê o filho mais novo chegar, o filho mais velho fica irado, fica bravo. Em Lucas 15 é a parábola do filho pródigo. Aí o filho mais velho fala para o pai assim: o senhor está dando toda essa festa aqui para esse teu filho aí, que pediu toda a herança, pegou tudo que tinha, levou para o mundo, gastou tudo, viveu uma vida promíscua, dissoluta, agora está arrependidinho e volta para casa, e o senhor dá uma festa para ele. Aí olha a identidade distorcida. Ele está julgando que pecou, estão entendendo? O outro pecou ou não pecou o outro? Pecou, pegou tudo, largou tudo, queimou tudo, pecou. Mas o filho se acha santo, porque ele não foi. Ele se acha santo. Eu não pequei como ele, eu continuo aqui, pastor Toninho, na igreja. Fulano saiu, fulano desviou, fulano não sei o quê. Mal sabe ele que ele também está desviado, entendeu? Ele só não saiu, mas ele está desviado dentro da igreja. Aí o filho mais velho fala para o pai assim: mas eu trabalho dia e noite, mas eu não deixo de fazer as minhas obrigações, mas aí ele começa a falar tudo que ele faz. Aí o pai olha para ele, parafraseando, o pai olha para ele e diz assim: cara, não é o que você faz, é o que você é. Você é meu filho. O pai falou para o filho mais velho: você é meu filho, cara. Eu não te amo porque você trabalhou mais do que seu irmão. Eu não te amo porque você não foi como seu irmão. Eu te amo porque você é meu filho. É assim que Deus faz comigo, com você, irmão. Não é porque a gente fez mais ou fez menos. A gente fica reivindicando coisas de Deus como se a gente tivesse direito. A gente não tem direito nenhum. A gente só é filho e pronto. O evangelho é simples: eu sou filho e pronto. E o pai disse: você é o meu filho. Só isso. O pai não disse assim: meu filho, graças a Deus que você não é como seu irmão. Meu filho, graças a Deus que você não faz as coisas que seu irmão faz. O pai não disse nada disso, sabe por quê? Porque para o pai, o que foi é filho, o que ficou é filho. E para Deus, pastor, quem foi é filho, quem ficou é filho. Não existe ex-filho, como não existe ex-pai. É filho. Diga: eu sou filho, e porque sou filho, eu quero viver de maneira que agrade o meu pai. Isto é santidade. Aplauda Jesus. Tem mais um pouquinho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas 1, 6 e 7. Eu comecei falando que identidade gera santidade, que forçar a santidade distorce a identidade, e identidade distorcida
gera confusão. Diga, identidade distorcida gera confusão. Porque se eu não sei quem eu sou, irmão, cara, já estou numa confusão. Aí, Toninho, é que eu sinto falta da nossa época. Parece uma coisa, é muito, como que fala? Nostálgica não, clichê, né? Falar na minha época. Mas a verdade é que na nossa época a gente se convertia e a gente passava por um discipulado. Cara, como aqueles discipulados faziam e faz a diferença. Porque o discipulado é um estudo bíblico específico para o novo convertido. Para o novo convertido entender quem ele é agora a partir da sua conversão. O que a igreja como instituição representa para ele. Qual o lugar dele na instituição igreja. Quais as obrigações que ele tem e responsabilidades que ele tem a partir de agora. Ou seja, o discipulado faz com que o indivíduo tenha uma fé sólida, uma conversão sólida. Ele não fica nos TikToks com o dedinho, escolhendo o menu, uma palavra que agrade os seus ouvidos. Ele não fica em redes sociais buscando um pregador que diga algo que agrade a ele. Porque ele foi discipulado. Ele tem bases sólidas no evangelho. Quem está entendendo? Então, identidade distorcida gera confusão. No versículo 1 do capítulo 1, no versículo 6 do capítulo 1. Estou muito surpreso, Paulo está dizendo, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo assim, eu estou bobo, eu estou boquiaberto em ver que vocês estão mudando toda hora. Uma hora vocês são igreja tradicional, outra hora você é igreja pentecostal, outra hora você é igreja neopentecostal, outra hora você é Pablo Marçal, desculpa. Não dá, mano. Não dá. Vai para a palavra, irmão. Você é filho. O evangelho, ele não mudou. Então, quando a sua identidade está distorcida, você fica vivendo de evangelhos, no plural, de palavras, no plural, alguma coisa que você se identifique. Ou seja, pregador bom é aquele que você se identifica. Meu Deus do céu, pregador bom é o que prega a Bíblia. Não é o que grita, o que tem a voz rouca, o que tem a voz mais potente, não é o que dá 3 pulinhos, não é, é o que prega a Bíblia. Aí Paulo diz assim no versículo 7, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês, há alguns que estão, ele usa o verbo perturbar. Estão perturbando vocês. E aí, Toninho, eu fui pesquisar. Perturbar é um verbo que no grego ele tem várias, como que eu posso falar? Vários sentidos, vários significados. Rapaz, estão enchendo de papel aqui. Obrigado. Só que aqui em Gálatas, perturbar é deixar vocês loucos. Olha, eu vou ler de novo. O qual na verdade não é outro, versículo 7. Porém, há alguns que estão perturbando vocês. Tem gente deixando vocês loucas. Tem gente perturbando sua mente. E ele diz, e vocês perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. E é bem da verdade, é isso mesmo, Toninho, que o que tem de crente que ficou doido. Tem um monte de crente com problema mental, cara. Um monte de gente louca, alucinada. E aí você vai conversar com a pessoa que está doida, perturbada. Ela já passou em tudo que é canto. Já viu todo tipo de teologia.
Ela fez uma bagunça, uma salada, que ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais no que ela crê. Aí sabe a conclusão que ela chega? Esse negócio de igreja não é para mim não. Vou parar com esse negócio de igreja, vou parar com esse negócio de seguir pastor, vou parar com esse negócio, eu vou ficar na minha casa, eu vou estudar a Bíblia sozinho, eu vou olhar para a internet lá, procurar alguém que fale alguma coisa boa, alguma coisa que eu acho que faz sentido. Tudo doido. Mas Paulo disse que esse outro evangelho, distorcendo a identidade dos crentes, está perturbando vocês. Amém? Repita assim: o outro evangelho não muda apenas a mensagem, ele muda a maneira como as pessoas se veem. É isso. É isso, porque se você vai para uma igreja onde só prega prosperidade, que você vai vencer, que você é vitorioso, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, e que Deus vai te dar, aí você começa a acreditar, e aquela mensagem ali, ela vai norteando, dirigindo a sua vida, e aí você não ganha nada do que foi dito lá. Se perdeu, irmão. Se perdeu. Você está entendendo o que eu estou pregando? Vamos aqui. Tenho mais 50 segundos. Gálatas 1, versículo 13. Gálatas 1, 13. Versículo 23 e 24. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Paulo está dizendo isso. Vocês viram como eu era no passado. Eu persegui a igreja, eu era violento. Versículo 23. Ouviam somente dizer, abre aspas, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Paulo está dizendo, vocês se lembram como eu era? Eu perseguia, eu mandava matar, eu era violento, mas agora vocês mesmos falam entre vocês que aquele que perseguia agora prega. Paulo está falando de um antes e um depois. E no versículo 24 ele conclui: e glorificavam a Deus a meu respeito. Sabe o que Paulo está dizendo? Porque vocês viram a diferença em mim, vocês conseguem glorificar a Deus. Paulo, apóstolo, uma identidade gerando santidade, um homem que sabia quem era, um homem que diz, eu sei quem eu fui, perseguidor, mas eu sei quem eu sou, pregador do evangelho. E porque vocês veem isso em mim, porque a minha vida fala, vocês glorificam a Deus a meu respeito. O que tem a ver isso, pastor? Vou ganhar tempo aqui. Diga, santidade é a marca visível do que você é e do que você era. Você percebe isso? Santidade é a marca visível. As pessoas veem, elas dizem, esse cara aqui vivia nas biqueiras, vivia nos becos, vivia usando droga, vivia bêbado para a rua, ele fazia isso, isso e isso, mas agora ele vive isso. Isso é santidade. Amém? Se coloca em pé que o meu tempo acabou. Por favor. E aí, como o meu tempo acabou e você em pé, eu vou falar o último tópico aqui. Entendeu? Pregador, né? Eu vou encerrar aqui. Gálatas 2, versículo 18. Eu encerro aqui. Gálatas 2, 18. Achou aí? Olha o que está escrito aí. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, alguém sabe o que é edificar? Construir. Paulo está dizendo, porque se volta a construir o que eu mesmo destruí, a mim mesmo continuo transgressor. Nossa, isso é bom demais. O que Paulo está dizendo é, irmão, sabe quando você pisa na bola?
Sabe quando você erra feio? Você desliza feio? Quando você erra nas próprias regras que você cria. Você mesmo criou, você mesmo quebrou. Você mesmo disse não pode, e você foi lá e fez. O que Paulo está dizendo é: se eu mesmo volto a construir aquilo que eu destruí, eu sou um transgressor. O que Paulo está dizendo é: eu não posso mais viver o que eu vivia antes, eu não posso, porque agora eu sou Paulo, porque agora eu sou apóstolo, porque o Cristo me trouxe para apóstolo, o Cristo me chamou para ser Paulo, o Cristo me ungiu, o Cristo me santificou, o Cristo me separou, foi Ele, eu não posso mais. Amém, igreja? Porque se eu fizer o contrário disso, eu mesmo estou quebrando, eu mesmo estou destruindo o que eu construí. Amém, igreja? Sabe qual é o problema? Que a gente destrói o que a gente construiu e a gente põe culpa nos outros. A gente põe culpa em alguém. Alguém precisa ser culpado pelos meus fracassos, pelas minhas frustrações. Mas ninguém é culpado, irmão. É só você entender quem você é. Eu entreguei a igreja em 2019. Em 2019 eu chamei minha família e disse: não pastoreio mais. Não pastoreio mais. 2019 eu pastei. Eu vou usar o verbo pastar. Quem que pasta, irmão? Animais, né? Fica pastando. Só que o animal que pasta, pastor Toninho, é o que come grama. E os animais que comem grama, que comem vegetais, eles comem e sabia que a comida vai para o estômago, depois ela volta para uma bolsa, e aí fica ruminando, fermentando, e aí ele volta para o estômago de novo e volta para a boca de novo. Então quando eu falo que eu pastei, é isso. É que você começa a ruminar aquilo que já devia ter sido lançado fora. E 2019, 2020, 2021, ruminando, pastando, sofrendo. Acho que 2023, não me lembro bem, em um dos cultos em São Paulo, na igreja do meu cunhado, uma igreja abençoada, que me recebeu muito bem, louvando a Deus ali. E aí eu olhei assim e disse: Deus, o que eu estou fazendo da minha vida dentro da igreja? E eu comecei a falar um monte de coisa para Deus. O louvor lá, aquela unção, aquela graça, eu só chorava e eu dizia: Senhor, o que eu vou fazer? Me dá uma luz. Eu não estou feliz. Não é que eu não estava feliz naquela igreja. A igreja é uma bênção. Uma bênção. Me acolheu, amo de paixão, amo os irmãos lá. Amo muito. É que a igreja é boa. A igreja é ótima. Mas é eu não estava bem. Vocês estão entendendo isso? Aí eu vou sair de lá falando que a igreja era ruim. A igreja estava lá, eu que fui para lá. Era eu que não estava bem. Quem estava pastando era eu. E o Espírito Santo só falou assim para mim, assim, ó: você é meu filho. Você fica se culpando porque você não pastoreia mais. Você fica cheio de culpa, cheio de peso, porque hoje você não tem mais uma igreja para pastorear. Eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser filho. E como filho eu te dei a oportunidade de ser pastor. Mas você é filho. Viva como filho. E eu comecei a viver como filho. E eu voltei para a minha igreja de origem, aonde a dor foi feita, aonde eu sofri, aonde eu fui ferido. O Espírito de Deus me levou lá
e disse: é aqui que eu vou te curar. E eu e a minha família estamos lá. E a cada dia Deus tem nos curado. E a cada dia eu me sinto mais filho. Se me chamar para pregar, eu vou com amor. Mas se não chamar, eu fico com amor do mesmo jeito que eu sou filho. Se alguém me chamar de pastor, amém. Se não me chamar, se me chamar de Luizinho, amém. Eu sou filho. Santidade é viver como filho. A minha família está bem. Eu vejo isso, eu vejo minha filha bem, minha esposa bem, meu filho bem. Eu digo, isso é santidade, isso é vida cristã. Amém, igreja. A última frase que eu vou pedir para você falar, diga: santidade é não reconstruir a prisão da qual Cristo já te libertou. Aí em Gálatas 5, versículo 1, Gálatas 5:1, Paulo fala isso: não vos torneis a colocar-vos debaixo de um jugo da servidão, porque Cristo já te libertou. Não se coloque debaixo de jugo, irmão. Santidade é identidade. Viva como filho, que você já está vivendo santidade. Posso orar pela igreja, pastor Toninho? Eu quero orar hoje muito específico. Eu quero, talvez não venha nem ninguém aqui, e não tem problema, mas eu quero orar por isso mesmo. Eu quero orar por aqueles que precisam dizer: Senhor, eu quero viver como filho. Hoje, o que Deus quer fazer aqui nessa ministração é restaurar a paternidade. É sobre paternidade que eu preguei aqui. Então, se você diz: Senhor, eu preciso viver como filho, a chave de tudo é viver como filho. Sai do seu lugar, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar e vem orar por você. Quero orar por você que diz: eu quero viver como filho. Eu quero viver como filho, meu Deus. É como filho, como filha amada. Identidade, deixa Ele restaurar a sua identidade. É muito específico que eu vou orar. Não vou orar por cura, por nada. Só isso, eu quero viver como filho. Eu não quero ter a minha identidade distorcida. Você veio para orar? Então vem mais para cá. Vem mais para cá. Tem mais alguém? Venha. Se o Espírito de Deus falou com você, vem. Porque tudo que o diabo quer é distorcer quem nós somos. Porque aí a nossa visão a respeito de nós mesmos fica distorcida. Aí a gente anda e cai. Anda e cai. A gente não consegue viver uma vida espiritual estável. Fica uma instabilidade, um sobe e desce, um sobe e desce. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou sentindo muita coisa boa, muita presença de Deus. Amanhã eu estou num vazio existencial. Você é filho. O filho que foi da casa do pai foi para um chiqueiro. Estava sujo, fedendo, mas ainda continuou filho. É assim que Deus te vê e me vê. Sabe quem não julga? Os homens. Deus não. Ele já viu, Ele sabe. Tudo que Ele quer é estender a mão e falar: volta. Volta para a tua casa, volta para a casa do teu pai. Volta para o teu pai. E quando o pai recebe o filho que se foi, o pai faz festa. A identidade sendo restaurada, Deus faz festa. Os obreiros da casa podem vir ajudar a orar? Os obreiros e obreiras, pode sair e vir para a gente orar agora. Pode adorar, tia Deise. Enquanto eles adoram, nós vamos orar. Orar. Impõe as mãos e ora. Os pastores, pastor Ribamar, cadê você, irmão? Vamos orar aqui. Venha orar. Venha orar. Aqui, ó.
nessa noite, entendendo, Senhor, que o Senhor nos chamou, Senhor, para dar quero te dar. Mas nós fomos chamados para andar, Senhor, como filhos dessa terra, Pai. Então, em nome de Jesus, eu vos peço, ó Deus, que cada coração seja sarado, Senhor, nessa noite. Que todo dardo, Senhor, inflamado, Senhor, que foi cravado no coração dos teus filhos, possa ser despedaçado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que cada vida, Senhor, possa ser, Senhor, transformada pelo Senhor nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor, com a tua graça, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai de amor. Ah, Senhor, traga alegria, Senhor, nesses corações, para que possam, Senhor, andar segundo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai de amor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Manifesta seu poder, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levante suas mãos, quero orar por você, Pai. Diante do teu poder, diante da tua palavra, Senhor, aqui como igreja reunida nessa noite, nós entregamos as nossas vidas a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que nos deu a vida e vida com abundância, aquele que nos guarda todos os dias, que nos livra de todo mal. E nós somos filhos, aquele que nos justifica, aquele que levou sobre si a nossa condenação, aquele que por intermédio do seu sangue escreveu o meu nome e o nosso nome no livro da vida, o Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, aquele que é o único digno de ser adorado e nos chama de filho, filho amado. E nós queremos hoje vivermos como filhos, desviando-nos de tudo aquilo que distorce a nossa identidade. Abençoa a tua igreja hoje e todos os dias até a sua volta. Maranata, Jesus voltará. Aplaude Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Fecha seus olhos mais uma vez. Deus está falando muito aqui nesses dias. E hoje o Senhor trouxe esse recado para você e para mim, para que você entenda quem você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitura dele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos seus filhos amados, benditos do Senhor. E você não pode de forma alguma sair daqui, continuar vivendo da mesma forma que você tem vivido as suas frustrações. Você tem que sair daqui nessa noite certo de que Deus já fez a obra na sua vida. E se você não tem essa certeza, essa convicção, eu quero que você feche seus olhos mais uma vez. Se você ainda não tem essa certeza, não, eu sou filho de Deus, eu me converti, o Senhor me converteu, o Senhor transformou a minha vida. Se você não tem essa certeza e você quer receber
essa paternidade e quer nessa noite se tornar filho de Deus. Não, pera aí, pastor, todo mundo é filho de Deus? Não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então nessa noite, se você ainda não tem essa convicção, eu gostaria que todos fechassem os olhos, curvassem a cabeça. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Não vou te chamar aqui na frente não, eu só quero orar por você. Há alguém aqui no nosso meio nessa noite que quer receber essa graça, se tornar verdadeiramente um filho de Deus? Levante a sua mão, uma das mãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, já vi, pode abaixar. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Tem mais alguém aqui no nosso meio que quer receber essa paternidade, quer viver como filho, quer viver o amor de Deus na sua plenitude, na sua magnitude, porque Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano de salvação, um plano de bênção, um plano de vitória. Mais alguém gostaria? Só levantar uma das mãos, eu vou orar por você. Mais alguém? Amém. Então eu vou orar por estas duas vidas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar por você. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra desvenda, Senhor Deus, os mistérios que nós carregamos nos nossos corações, e ela elucida, Senhor Deus, ela elucida o plano do Senhor, plano perfeito do Senhor para a restauração do homem, para a restauração do pecador. E nessa noite eu quero colocar essas duas almas preciosas que levantaram as suas mãos dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, me tornar. Eu sei que eu fui criado à sua imagem e semelhança, eu sou criatura do Senhor, mas nessa noite eu quero ir além. Eu quero ser filha do Senhor, eu me tornar filha através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, abençoa essas vidas. Pai, fortalece essas vidas, renova essas vidas, e ó Deus, transforma essas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus, mas continua, aleluia. Mas eu te peço mais uma vez, que você ainda fique com a sua cabeça baixada. Eu quero orar por mais um grupo de pessoas que está aqui nessa noite, que ao longo do tempo da caminhada, por um determinado tempo, se afastou, não de Deus talvez, mas da comunhão, da comunidade, da igreja. E é um mistério esse negócio de igreja, querido, porque a igreja é o povo de Deus, é a casa de misericórdia de Deus, não é lugar de gente perfeita, é lugar de pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoadas. E talvez alguém aqui nessa noite tenha andado por aí e tenha desejo: olha, eu quero voltar, mas não tenho força, eu quero voltar para a congregação, eu quero voltar a congregar, eu quero louvar a Deus, eu quero estar junto com os irmãos, eu sei que Jesus vai vir buscar a sua igreja, eu quero estar junto com a igreja. Então, se você passou por esse momento, está passando por essa situação, não está na comunhão com a igreja e deseja retornar à comunhão de Jesus, à comunhão da igreja de Cristo, eu peço que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Amém, amém, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Pode baixar, já vi, glória a Deus. Há mais alguém aqui no nosso meio que deseja voltar à comunhão, voltar à casa do Pai? Amém, amém, oh glória, aleluia, aleluia, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, Espírito Santo maravilhoso, o Espírito de Deus está passeando pela igreja, irmãos.
O Espírito Santo está renovando, está restaurando, está trazendo de volta. Mais alguém? Há mais alguém? A última vez vou perguntar: há mais alguém no nosso meio que quer retornar à comunhão? Amém, amém. Vamos orar. Pai querido, ah, meu Deus, que alegria, Jesus. Alegria, como aquele pai que se alegrou na vinda, na volta do filho pródigo. O Senhor, nessa noite, se alegra com o retorno desses filhos queridos, amados do Senhor. Meu Deus, nessa noite, abraça essas vidas com teu amor, Senhor. Restaura esse coração, restaura a comunhão, restaura a vida espiritual, restaura, Senhor Deus, a intimidade do Senhor. Pai, fortalece cada um deles, para que eles possam, ó Deus, firmar os seus pés na casa do Senhor, na rocha que é Jesus. Pai, nós os abençoamos nessa noite. Eu quero que a igreja repita comigo: eu abençoo essas vidas que estão retornando, e me alegro com cada um deles no Espírito. Em nome de Jesus, eu os abençoo para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus seja louvado. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, nossos visitantes. Está conosco nossa irmã Gabi, a Isabela, lá. Agora estão lá em Minas Gerais, num lugarzinho bom demais da conta, né? Glória a Deus. Que saudade, irmã, que saudade. Bênção de Deus, veio a fazer a ação que eles sempre fazem e veio congregar na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E você que veio aqui nessa noite. Essa semana agora nossos cultos voltam aos dias normais. Na quinta-feira às 20 horas e no domingo às 18 horas. O PG volta mês que vem, para a glória de Deus. Amém? E nós estamos firmes aqui, firmados na rocha, para louvar, adorar a Deus e crescer na graça e na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer o pastor Luizinho, que nos atendeu com muita alegria. É com muita alegria que nós recebemos vocês, a família. São muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quero que você... Parabéns, Alberto. Para quem não sabe, nosso irmão Alberto e a nossa irmã Edilane são avós. E a Laís agora é titia. E o Du também. É bênção de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Mais um Nazareno aí. Mais uma Nazarena aí. Mais uma. Glória a Deus. Essa igreja está crescendo. Esse ano já foi umas meia dúzia já que nasceu, né? Tá nascendo muito nazareninho aí. Tá crescendo a igreja. Glória a Deus. Nós estamos felizes. Então recebe a bênção. E
Que Deus te dê uma semana muito abençoada. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe ricamente. Que você tenha sim. Obrigado, Thaís. Só um minutinho, 1 minuto. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos. O Ministério Acolher preparou uma lembrancinha para vocês. E é uma lembrancinha com um propósito, né? E assim como a obra que Deus tem feito na nossa vida ainda está nesse processo, vocês vão receber uma sementinha, um vasinho. Eu peço que vocês plantem, postem, pode postar no Instagram, também no grupo da igreja. Que ao regar essa planta, você também se lembre de regar a sua vida espiritual. A santidade, ela é um processo, né, de oração, de palavra, de comunhão com Deus. E vocês vão ver o que vai acontecer com essa sementinha, é uma surpresa. Então vocês vão ter que plantar para ver. E cada família vai receber um, mas as crianças todas vão receber, porque vai ser bem especial, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Olha lá, olha que está escrito ali, ó. Cada vez que você regar essa planta, lembre-se de separar um tempo para Deus, buscar sua presença, permitir que Ele transforme o seu coração. Sejam santos em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Amém? Não esquece de plantar a sementinha. Vamos fazer esse exercício de fé, vamos fazer esse exercício profético na nossa vida e vamos regar nossa vida espiritual com oração, com a palavra, para que a gente possa crescer, germinar e dar muito fruto para a glória de Deus. Amém? Recebe a bênção então. Pai querido, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pela palavra nessa noite ministrada ao nosso coração. Muito obrigado por esse encerramento, obrigado pelas vidas que tiveram aqui durante a semana. Nós oramos agora pelos pedidos de oração que estão dentro daquela urna, aqueles papéis que foram escritos pela vida dos irmãos, que colocaram ali seus pedidos de fé, Senhor. Contempla cada um daqueles pedidos e no nome poderoso de Jesus Cristo, conforme a tua bendita graça, amor e misericórdia, ó Pai, o Senhor venha atender, Senhor Deus, segundo a tua vontade, cada um daqueles pedidos que foram colocados ali. Que o Senhor abençoe a todos com uma semana de paz, abençoe cada lar aqui representado, abençoe os casais, abençoe os jovens, abençoe os viúvos, solteiros, ó Pai, as crianças, os adultos, abençoa, Senhor Deus, cada vida, abençoa o pastor Luizinho, leva ele de volta em segurança com a Vilma, ó Deus, com a sua filha, Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o Guilherme, o retorno deles, Pai, em nome de Jesus, a Beatriz, abençoa todos aqui, leva-nos de volta em segurança para os nossos lares, guarda-nos, ó Deus, no teu amor, nós aguardamos a sua volta, ó Deus, e assim, Pai amado, nós possamos continuar contigo, cultuando ao Senhor dentro e fora da igreja, todos os dias da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão poderosa e santa e doce do Espírito seja com cada um permaneça hoje, para sempre, até a volta de Jesus. Aleluia, Ele virá, amém e amém. Que Deus te abençoe, cumprimente o seu irmão, dá a paz do Senhor Jesus para ele, aleluia.